Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma parte de mercado da bola e eu vou falar também sobre seleção. E aí você vai falar assim, pô Godoy, vamos falar sobre a seleção brasileira? Não, é uma seleção que eu acho que o Flamengo que tá de olho, é até mais importante ali pro Flamengo, tá bom? Então chega junto aí, amigo rubro-negro, a gente fala aqui sobre o nosso Flamengo todos os dias, trazendo informações, notícias, análise e opinião. O amigo, deixa o seu like que é muito importante, hype os nossos vídeos que é sempre muito importante, claro, você que não tá inscrito, aperta aí o inscrever-se. Vamos começar falando sobre o Rossi, por quê? O River Plate foi até o Flamengo e falou assim, Flamengo, quanto é que você quer pelo Rossi? Como é que a gente pode fazer aqui uma negociação pelo Rossi? Qual o preço que você quer? E aí o Flamengo já respondeu pro River, ele não está à venda. Não tem negociação. Se você, River Plate, quer contratar o Rossi, você vai ter que pagar então a multa de rescisão de contrato. E aí a gente fala, né, de valores bem. Então o River Plate chegou e falou, ok, graças. O Flamengo não vai negociar o Rossi, o Flamengo já informou ao River Plate que não está aberto a negociação, nem precisa emitir proposta, aquilo que a gente sempre fala, né? Antes do clube emitir uma proposta oficial de papel timbrado, documentado, tal, não sei o que, ele normalmente faz uma consulta ao atleta, faz uma consulta ao clube, para aí sim formalizar. O River não chegou a emitir a proposta formalizada, pois o River consultou para saber quais seriam os valores iniciais e o Flamengo já falou que não está à venda. Inclusive o Flamengo deu essa resposta ao River Plate, já comunicou e já encaminhou, olha como é importante essa informação, já encaminhou essa resposta ao agente empresário do Rossi e já informou para ele, não está sendo negociado e em breve nós vamos buscar uma renovação de contrato. Olha a informação importante aí, amigo rubro-negro. O Flamengo já informou ao agente do Rossi que em breve vai abrir ali uma renovação de contrato com o Flamengo. Eu abro parênteses para dar a minha opinião, independentemente dos valores que serão feitas essa renovação, o quanto será feita essa renovação, eu quero que hoje o Rossi consiga atingir um nível mais alto do que ele apresenta nessa temporada. Na minha opinião, o Rossi está abaixo nessa temporada, tecnicamente falando, tá bom? O momento técnico dele não é dos melhores. Torço para que após agora o período da Copa do Mundo, o Rossi consiga virar essa chave, pois o primeiro semestre dele, o final desse primeiro semestre dele, ele acabou protagonizando alguns erros técnicos, tá? Como um nível de goleiro do Flamengo, eu acho que o Flamengo, pô, não dá, não pode, tá bom? Então, informação importante pra caramba pra gente já passar por aqui. Recado pra te dar é sobre a Minimal Club, tá? Que a gente tem um cupom que é Godoy, que te dá 22% de desconto. Eu adoro esse cupom da Minimal Club, pô, te dá um desconto maneiro pra caramba nos kits com 4 camisas lá no site da Minimal, tá? E aí você escolhe qual é a cor, por exemplo, eu tô com essa preta aqui, e aí você entra lá no site, o link tá na descrição do vídeo, tá no nosso comentário fixado, você entra lá no kit com 4 camisas, coloca o nosso cupom Godoy, e aí você vai pegar um desconto maneiro de 22%, e você vai ter, eu te garanto, camisa de qualidade, porque o tecido, ele é egípcio, da camisa do Minimal Club, então ela tem mais resistência, ela tem mais conforto, ela tem mais durabilidade, que é muito importante, não fica toda esgarçada, não fica com bolinha, não fica esbranquiçada, então vai lá, site da Minimal Club, link, descrição do vídeo, comentário fixado, digita o nosso cupom na sua compra, Godoy, e aí você já garante aqueles 22% que faz uma diferença enorme. É um grande cupom que a gente tem com a Minimal Club, que é uma parceira aqui do nosso canal. E o mais importante, você vai se vestir com uma camisa que tem qualidade, isso eu garanto pra vocês. Vamos falar sobre a seleção, aí você vai falar assim, pô Godoy, é a seleção brasileira, né? Não, não é não. Aliás, seleção brasileira, a gente tem lives aqui no canal logo após os jogos da seleção brasileira, tá bom? Acabou Brasil e Marrocos. Entra aqui no nosso canal que a gente tem a live pós-jogo. Acabou Brasil e Haiti. Entra aqui no nosso canal que a gente tem a nossa live pós-jogo. E acabou aqui Brasil e Escócia. Entra aqui no nosso canal e a gente vai fazer o nosso pós-jogo. Então a grade do nosso canal para a primeira fase já está feita. O resto depende da seleção brasileira. 16 avos, oitavas, quartas, semis, final. Então para isso a seleção brasileira vai avançando. Então você já sabe, tá? Acabou os jogos da seleção brasileira, entra aqui no nosso canal que a gente vai fazer os pós de todas essas partidas, tá? Eu conto aí com a sua presença, com esse bate-papo. A seleção não é a brasileira não, cara. É a seleção uruguaia. É a seleção uruguaia. Até porque o Flamengo tem ativos lá, e ativos importantes, né? O Flamengo tem lá o Varela, tem o De La Cruz, e principalmente ali o Arrascaeta, que acabou sendo flagrado ali descendo do ônibus. Pô, tu vê nitidamente que o cara não tem a menor condição. Pô. Não tem a menor condição. O Arrascaeta não tem a menor condição. Você vê pela imagem ali do Arrascaeta, o movimento, coitado, tá capenga. Não tem a menor condição. Aliás, a seleção uruguaia vai ter o desfalque do Arrascaeta para estreia contra a Arábia Saudita, do Jiménez, defensor, e também do defensor Araújo. Araújo que também teve um problema na panturrilha.
Tá? E o Araújo e o Arrascaeta, muito semelhante, não somente a lesão, mas como até o método que eles tentaram ali de solução para esse tratamento. Eu não sei se você sabe, o Flamengo enviou um funcionário, o Flamengo tem um funcionário de fisioterapia, que faz parte do departamento de futebol do Flamengo, lá para a seleção do Uruguai. Ele é responsável para acompanhar de perto o Arrascaeta e tratá-lo, né, diariamente. Além disso, obviamente, observa ali o Varela e o De La Cruz, né? Pois é um profissional que está diariamente com esse... Ninguém na seleção do Uruguai conhece melhor os jogadores da seleção do que esse profissional do Flamengo conhece esses 3 jogadores que atuam pelo clube, né? Pelo Flamengo. Então ele tá lá acompanhando. E isso foi um pedido do Arrascaeta até. Quando o Arrascaeta quando a seleção, o Bielsa disse que ele iria continuar, não iria ser cortado. E ele tinha que se tratar ali, ele fez a solicitação. Pô, eu posso chamar um profissional do clube que eu jogo, que me acompanha diariamente, que já tratou outras lesões musculares? O Uruguai aceitou. Ele foi no Flamengo, o Flamengo permitiu e mandou esse funcionário. Então esse funcionário está lá. E isso aconteceu com o Araújo também. O defensor do Barcelona, logo que ele foi constatado com esse problema na panturrilha, ele foi até a Espanha, fez um tratamento lá e perguntou para a federação se poderia trazer um profissional. Isso está gerando até um certo desconforto à federação do Uruguai, porque é aquilo, os jogadores não confiam nos profissionais que trabalham, né? Porque estão indo nos seus em aspas, particulares, né? Que trabalham nos clubes. Daqui a pouco, se todo mundo tiver lesionado, vai ter 26 funcionários ali. Então, houve esse mal-estar ali com o Bielsa, né? Com a comissão técnica ali do Uruguai. Então, o Flamengo tem um funcionário lá que está tratando ali o Arrascaeta e, obviamente, observa ali o Varela, observa também o De La Cruz. Ora, é um cara que conhece muito bem o corpo desses jogadores. Seguinte, sobre o mercado, é uma notícia que vem lá do sul, né, do sul aqui do país, da Jovem Pan, que o Flamengo está de olho no Lucas Ronier, do Coritiba. Pois bem, vamos falar aqui sobre o Lucas Ronier. Peço só para você deixar o seu like, tá bom? Tá aqui com a gente, deixa o seu like, não esquece não, que é muito importante. E também se inscreve, cara. Se inscreve aí no nosso canal, que é muito importante pro nosso trabalho. O Lucas Ronier, eu acho que tem 2 assuntos importantes pra gente falar sobre ele. O hoje e o agora, o interesse do Flamengo, e eu vou contar pra vocês sobre a característica dele, vou até mostrar alguns números bacanas pra você. E eu acho que abre um outro tema, que é sobre o mercado e como o Flamengo pode ser um pouquinho ousado no mercado. Eu vou até começar por esse tema, tá? O Lucas Ronier, ele é hoje um dos principais jogadores que o sul do país revelou, tá bom? Hoje, contando todos os jogadores, tá? Do sul, ele é hoje um dos principais. Tá jogando muito bem lá no Coritiba. Só que eu acho o seguinte, não é de agora que ele tá indo muito bem, tá? Inclusive a Jovem Pan trouxe a informação que o Flamengo está sinalizando ali cerca de 10 milhões de euros. Primeiro, abre uma curiosidade, né? São 2 clubes brasileiros que estão negociando em euros, não estão negociando em real e tampouco em dólar, como era um pouquinho mais comum antigamente. Não, estão negociando em euro. Então, assim, poderia negociar em real, né? 60 milhões de reais. Mas não, a moeda, pra tu ver como tá globalizando, né? A moeda europeia no futebol tá se tornando, então, 10 milhões de euros. E aí o que tá? Cara, ele apareceu bem no final de 2024. Ele tem 21 anos, né, somente. Ele apareceu muito bem no final de 2024. E em 2025, ele foi bem. A temporada toda ele foi bem. E agora, em 2026, na Série A, ele tá ali se mantendo e sendo uma peça importante também para essa campanha surpresa aí do Coritiba. Seguinte, o Flamengo, o que o Flamengo tem que fazer? O Flamengo não pode ter medo, ousar, de fazer algumas apostas. Ele não precisa esperar o cara chegar no óbvio, sacou? Porque hoje, quem acompanha todos os jogos da Série A, acompanha os times, o Lucas Ronier não é uma surpresa. Ele é uma surpresa para quem não acompanha, para quem não conhece, para quem só vê os jogos do próprio time. Para quem está acompanhando desde o ano passado, o Lucas Ronier é aquilo, bom, ali é o cara que tá indo bem, vou contratar. E aí o preço fica bem alto. Então, se hoje o Flamengo negocia, né, segundo essa informação da Jovem Pan, de 10 milhões de euros, ora, talvez se você buscasse antes de virar óbvio, talvez por 2, 3 milhões, talvez, que já seria até caro, mas aí que tá, o trabalho é esse. Então o Flamengo ele não pode negar essas apostas, que pode ser que algumas deles vão dar certo e não vai dar, e isso faz parte. O Flamengo não pode se melindrar, né, e querer evitar. Isso vai acontecer. E aí sobre o Lucas Ronier, final de 2024 ele foi bem, 2025 aí é minha opinião, tá? Na minha opinião ele foi o principal jogador do Coritiba para essa campanha de acesso da Série B para a Série A e, consequentemente, para mim ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Ali com seus 19 para 20 anos, foi muito bem. Ele foi muito bem e agora em 2026 ele também está indo muito bem na Série A. Eu vou deixar alguns números aqui
dele pra você, aí tu acompanha assistência, gols, precisão, tem bons números e tal, mas mais do que os números que estão aqui, tá? Que inclusive é um parceiro nosso do SofaScore, mas vou deixar os números aqui, é sobre o seu estilo de jogo. Ele é um meia ponta, né, que trabalha pelo lado direito no Coritiba, ele é canhoto, né, é um condutorzinho de bola e é um cara de muita criação, né, de último passe, é um jogador que tenta buscar essa, bem inventivo, né, e aí tem jogadas, poxa, tem bonito gol de fora da área, às vezes arrisca, é um jogador que tem uma característica de criatividade bem alta. Não querendo comparar aqui, mas é só para você ter um traço de comparação no sentido de saber, por exemplo, pô, Godoy, ele é meia ponta, trabalha pelo lado direito canhoto. Ele é o Plata? Ele é o Gerson? Só pra você ter uma comparação, não. Eu acho que ele segue mais o caminho ali do Everton Ribeiro, tá? Não é um jogador de tanta potência e explosão, claro que ele tem pela idade, 21 anos, mas ele é um jogador mais daquele último passe, dessa habilidade, desse jogo curtinho, se associa bem nesse jogo curtinho, entende? Então eu acho que ele seria mais ou menos essa característica desse jogador. Cara, eu acho um jogador de muita qualidade. O Flamengo avançando com essa negociação, de fato, né, concretizando ali essa aproximação ao Lucas Ronier. Você sabe que aqui no canal eu vou trazer um vídeo falando sobre ele, e vai ser maneiro pra caramba trazer um vídeo sobre esse jogador, porque ele tem algumas situações bem específicas do jogo que eu acho que tem uma qualidade criativa interessante para ser analisada. Na minha opinião, eu até achava que o Lucas Ronier iria pro futebol europeu, tá? A permanência dele no futebol brasileiro já me surpreende. Eu diria que é a cara, tá? Ele com 20, 21 anos ir para um Shakhtar Donetsk da vida e jogar por lá, e se desse bem ele ia para um outro clube, e aí se não rolasse, possivelmente poderia voltar para o futebol brasileiro. Eu não imaginaria que ele iria ser negociado aqui no futebol brasileiro. Vamos ver se vai ser concretizado, vamos ver se vai ser confirmado, mas de qualquer forma é um jogador bem interessante, cara. É um meia bem interessante, que para quem não acompanha nacionalmente futebol, pode parecer que ele tá escondido ali no futebol do Sul, no Coritiba. Mas não, é um jogador que já apareceu desde o ano passado na Série B, tá bom? Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, vai nos acompanhando aqui, então fica de olho que nessa Copa do Mundo a gente tem pós logo. Acabou o jogo do Brasil, a gente tem um pós-jogo e eu te aguardo, tá bom? Boa Copa a todos, começa hoje, tamo junto, valeu!